Desde a época do manípulo, as infrações podiam dividir-se em delitos comuns e delitos de caráter militar. Poio, por exemplo, fala disso em Sexto 379:10. Eram comuns o roubo no acampamento, o falso testemunho e os delitos contra os bons costumes, entre muitos outros. Nos delitos militares figuravam a covardia, a falsificação de fatos, abandono do armamento ou da guarda e a rebelião, sedição ou deserção. Estas faltas conduziam inexoravelmente à morte. As penas, além disso, podiam classificar-se em individuais e coletivas, e, de outro ponto de vista, em infamantes e corporais. Os soldados eram geralmente espancados e os oficiais executados com o machado do lictor. Como penas pecuniárias individuais existiam, a retenção do soldo, garantida ocasionalmente com o embargo, ver Políbio, v. 378, e o desconto na participação nos despojos de guerra e na pensão de reforma. Entre os castigos infamantes está ainda a degradação, 97 a expulsão do exército e os chamados ignominia. Eram impostos pelo general e publicados na Contio. Implicavam, além disso, a redução do soldo e dos direitos passivos. Entre os castigos coletivos, o mais grave era dizimar a unidade, como referem Suetônio, Dion, Cássio, Tácito e outros. Costumava ser imposta por fuga desonrosa, sedição ou rebelião. 1/10 parte dos soldados, designada por sorteio, era condenada à morte por espancamento. Os restantes ficavam com a comida racionada à base de cevada, em vez de trigo, e, em caso de guerra, obrigados a pernoitar fora do acampamento ou da fortaleza. Entre as circunstâncias modificadoras da responsabilidade tinha um relevo especial a reincidência. Se era dupla, determinava a pena capital para qualquer infração, Políbio, v. 379. N. Do M. Se Mateus se refere aos legionários romanos, coisa nada clara, comete, pelo menos, 2 erros. Primeiro, estes soldados estavam sujeitos às ordens e à disciplina do exército romano e não à autoridade dos sumos sacerdotes judeus. Por que recorrer então a Caifás e aos seus sequazes no sinédrio? Se falassem, o fariam com os seus comandos naturais, o optio ou o centurião respectivo. Segundo, estes soldados, veteranos na sua maioria, conheciam o preço que teriam de pagar pelo abandono do serviço ou que vinha a dar, no mesmo por adormecerem em plena vigília, e, cúmulo dos cúmulos, ser roubados e ludibriados. Neste aspecto, as palavras do evangelista não são muito sensatas. É preciso ser ingênuo para acreditar que os romanos aceitariam semelhante trato. Não esqueçamos que eles odiavam os judeus, e que uma notícia daquela índole, a suposta ressurreição de um crucificado, era impossível de ocultar. E menos ainda ao procurador. Desde sábado, 8 de abril, que em Jerusalém só se falava da profecia do Rabi da Galileia sobre o seu regresso à vida. Milhares de peregrinos e moradores da Cidade Santa estavam pendentes do terceiro dia, isto é, do domingo. Se os soldados da fortaleza Antônia tivessem aceitado o suborno, quanto teria durado a satisfação pelo dinheiro recebido? Mas, de que lhes teria servido, se o castigo imediato e inapelável era a morte? Os legionários podiam ser ambiciosos ou corruptos, mas não eram estúpidos. Pessoalmente, acho que o evangelista se referia à guarda do templo, aos levitas e não aos soldados romanos. Aqueles que tinham a obrigação de ir aos sumos sacerdotes, seus chefes. E tanto uns como outros eram muito capazes de propor e aceitar este tipo de suborno. Que terá acontecido então com o texto de Mateus? Terá se enganado o escritor sagrado? Foi deformada ou mal interpretada a versão aramaica? Por que será que os outros evangelistas também não se referem a este assunto tão espinhoso? Mas voltemos àquela manhã de domingo, 9 de abril do ano 30. À medida que me fui aproximando dos degraus que davam para a estreita passagem, antecâmara do túmulo, a minha alma foi ficando mais tensa. A minha respiração agitou-se. Ao ver-me diante da boca da cripta, surgiram inevitavelmente os velhos calafrios. Durante alguns minutos, quem sabe quantos,
Fiquei imóvel e como que hipnotizado diante daquela abertura quadrada, parcialmente tapada pela tosca e pesada roda de moinho que servia de porta. Naqueles instantes, preso de uma angústia e de dúvidas inenarráveis, não percebi um pormenor muito interessante relacionado com esta pedra redonda. O meu espírito racional e científico continuava a dominar. Apesar do que eu tinha vivido com o mestre, apesar do inegável poder daquele homem, apesar da sua misteriosa e atraente natureza, apesar de tudo eu continuava a duvidar. Não é possível, repetia eu para mim vezes sem conta. Não é possível que um cadáver, depois de 36 horas, uns saquitos de serrapilheira familiares, cuidadosamente colocados em cima do último degrau, vieram tirar-me de tão profunda incerteza. Eram os utilizados por José e Nicodemo durante os minutos agitados que antecederam o fecho do sepulcro. Lembrei-me de como as mulheres, de volta a Jerusalém, tinham se encarregado das 100 libras de aloés e mirra com que se propunham concluir rapidamente a lavagem e o embalsamamento de Jesus. Desci as escadas e, inclinando-me sobre o saco maior, examinei-o. Estava abrindo-o. Me pareceu reconhecê-lo. Tratava-se dos 15 ou 20 quilos de pó granulado, de um amarelo dourado e sumamente aromático. Devia ser o de aloés. Ao lado, um pano tapava o mesmo jarro campanudo de cobre que eu vira ser usado pelos amigos do Rabi no sepulcro. Estava cuidadosamente fechado com uma rolha de pano. Deduzi que estava perante aquela substância pastosa, uma goma resina, que identifiquei como mirra. No terceiro envoltório, firmemente atado, descobri com tato um segundo recipiente de metal. Agitei-o e pareceu-me ouvir um ruído de água. Talvez fosse uma vasilha trazida para o asseio do cadáver. Por último, num cesto de vime de tamanho regular, apareceram vários rolos de pano, uma esponja dura e enegrecida, um frasquinho de vidro com líquido cor de conhaque, possivelmente nardo, e uma bolsa de couro de uns 20 centímetros, delicadamente fechada com um passador ou fivela de bronze em forma de arco. Fui vencido pela curiosidade. Apalpei o seu conteúdo e senti que era qualquer coisa dura e comprida. Tirei o alfinete de segurança e, muito excitado, retirei o que havia dentro. Era uma chave. Uma dessas chaves curiosas que os judeus utilizavam para as portas e arcas. Tinha um cabo de madeira e um corpo, de bronze, dobrado em forma de L, com 5 dentes, compridos e paralelos, na ponta. Não pude deixar de sorrir. Aquele símbolo, colocado sobre um defunto, representava o seu celibato, ou o estado de solteiro. Às vezes, em vez de uma chave, colocavam uma pena. Se se tratasse de uma noiva, esta tinha direito, assim o estabelecia a lei, a um palio. A delicadeza das mulheres para com seu querido Rabi comoveu-me. Não havia dúvida. As fiéis seguidoras do mestre tinham estado ali. Transmitia um módulo às minhas descobertas, acrescentando que os sacos pareciam estar abandonados. Era óbvio que não tinham sido utilizados. Mas por quê? Que estranho acontecimento tinha levado as judias a suspender a lavagem e o embalsamamento do crucificado? A resposta, eu sabia, só podia estar ali, no fundo da gruta sepulcral. Coloquei-me de pé, sentindo que as minhas pernas fraquejavam, dirigi o olhar para a boca da cripta. Porque duvidava. Não conseguia compreender. Eu tinha visto o sepulcro vazio. No entanto, o meu espírito racional e científico resistia em admitir o seu regresso à vida. Apesar de o ter conhecido, da sua irresistível personalidade, do seu poder e das suas próprias palavras, anunciando a sua ressurreição, apesar de tudo isso, eu continuava duvidando. Não é possível, repetia eu para mim mesmo insistentemente. Não é possível. Mas, passo a passo, fui percorrendo os 2,20 metros que separavam aquele último lance desde o umbral até aquela boca quadrada de escassos 90 centímetros de lado. Já surgia a claridade da manhã. Sentia falta de uma tocha. E o medo voltou a assaltar-me. Entrava. Tem de ser, disse para mim próprio. Tenho de ter certeza. Preciso confirmar mais uma vez. Obcecado por esta ideia, não percebi então da ausência dos selos do procurador.
Depois do surpreendente deslocamento das pedras que tapavam o túmulo, tinham ficado espalhados pelo chão da estreita passagem. Apoiei a vara de Moisés contra a rocha e, enchendo os pulmões de ar, pus-me de cócoras e lancei um olhar tímido para o fundo da cripta. Mas as trevas impossibilitavam qualquer observação. Não tinha outro remédio senão entrar. Fechei os olhos e, obrigando os músculos a me obedecerem, entrei de repente. O pavor, mais do que medo, secou-me a garganta. Abri os olhos e, durante alguns segundos, permaneci na mesma posição, de joelhos sobre o chão áspero e rochoso, esforçando-me por dominar os nervos e enxergar alguma coisa naquela câmara de 3 metros de largura por 1,70 m de altura. Precisei de vários minutos, intermináveis como séculos, para ver a forma das ceiras cheias de entulho e da picareta num canto da sepultura. Estava frio, era o terror que tinha gelado as minhas veias. Lentamente, com a remota esperança de que os meus dedos tropeçassem no corpo do mestre, estendi os braços. Se bem me recordava, o banco escavado na pedra estava a pouco mais de meio metro do chão. Entre tremores, os meus dedos chocaram com a parede e uma convulsão percorreu-me as entranhas. Tateei o muro. Fui levantando as mãos e senti logo o fio. Detive-me. Um pouco mais no impulso estendi os dedos para a escuridão. Meu Deus! Só encontrei o vazio. Um espesso e revelador vazio. Vasculhei o ar, à direita e à esquerda, numa tentativa inútil de apalpar o cadáver. Nada. Ao colocar as mãos em cima da plataforma rochosa, uma nova e intensa cãibra sacudiu-me até a medula dos ossos. Identifiquei o lençol de linho. Parecia estar na mesma posição em que eu o vira horas atrás. Levantei-me, inclinando-me sobre a mortalha, comecei a examiná-la. Na cabeceira, por baixo dela, notei que havia uma forma dura, rígida e ovulada. Não pode ser. Com toda a delicadeza de que fui capaz, levantei a parte superior do lençol, tentando confirmar as minhas suspeitas.